Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luiza, sócia da CGE Consultoria. Estou aqui hoje para trazer para vocês 3 temas que fazem parte da gestão condominial de um síndico orgânico ou profissional. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhe esse vídeo e se tiver necessidade na contratação de um advogado que dê o suporte jurídico para o seu condomínio ou um síndico profissional para fazer a gestão qualificada e técnica no seu condomínio, mande sua mensagem que eu entro em contato. Hoje eu vou falar sobre o controle financeiro que o síndico precisa ter. Esse controle durante a gestão é de suma importância. Por quê? Com base nessa gestão, o condomínio ele mantém a saúde financeira. E como a gente pode controlar as finanças de um condomínio quando existem muitos inadimplentes no prédio, no condomínio? A gente, ao realizar a Assembleia Geral Ordinária, é apresentada uma previsão orçamentária pelo administrador e pelo síndico. O que é isso? A previsão orçamentária, como a própria palavra diz, previsão. Dentro de uma previsibilidade, o orçamento é apresentado com base em quê? Com base nas unidades do condomínio, com base nos contratos de manutenção e de todas as despesas realizadas mensalmente. Então é realizado um estudo durante esses 12 meses das despesas que foram ocorrendo no condomínio e é feito essa previsão, é dividido entre o número de unidades. Então é apresentado esse orçamento para ser aprovado em assembleia e com base nos reajustes, no dissídio coletivo dos funcionários, todos esses pontos que precisam ser observados na aprovação. E após aprovado o valor apresentado em previsão orçamentária, é reajustado ou não a cota condominial. E a partir desse momento, o síndico ele tem um teto, até o determinado teto mensal de recebimento, ele pode realizar a sua gestão de pagamento de salário, de pagamento de prestação de serviço, nos contratos de manutenção e nas situações emergenciais, como infiltração, quebra de peça de elevador, entre outros que acontecem no condomínio. E aí, dentro desse contexto, o controle financeiro é importante que tenha, primeiro, a previsão aprovada, segundo, a possibilidade, essa previsão, ela tem que ter um percentual de consideração de inadimplentes, ou seja, dentro dos últimos 12 meses, deve ser feito um estudo sobre a existência de inadimplência. Qual é o percentual de inadimplentes do condomínio nos últimos 12 meses? Para quê? Para que seja aplicada na previsão orçamentária, para que o síndico ele possa fazer a gestão, ainda que tenha inadimplentes, ele possa continuar essa gestão tendo um equilíbrio financeiro. Então, isso é o principal. O síndico ele precisa ter esse conhecimento para que possa harmonizar, esse equilíbrio financeiro. Outra questão que a gente precisa verificar na gestão do condomínio é a questão dos funcionários. O síndico ele faz essa gestão de todos os funcionários. Da equipe de funcionários, a preparação dos funcionários é feita pelo síndico, a rotina, toda a organização de rotina, de função, de horário, o quadro de funcionário, ele tem que ser preparado pelo síndico e apresentado aos moradores para que eles possam conhecer o que um funcionário está fazendo, qual é o dia de folga dele, qual o horário dele, para que todos os moradores tenham esse conhecimento
E caso haja necessidade de fazer alguma pontuação de algum funcionário, tanto nas suas atividades, tanto como crítica, assim como sugestão, assim como elogio, o morador tenha conhecimento da função e do horário do funcionário. E para isso, o síndico ele precisa saber quais são as atividades dos funcionários, o que eles estão fazendo na sua rotina e em que horário, quais os dias de folga, e apresente isso para os condôminos. E por fim, as questões que a gente precisa falar sobre a comunicação. O síndico precisa se comunicar. Com quem? Com os moradores. Ele precisa informar o que está sendo realizado ao longo da semana. Precisa informar aos moradores qual é o procedimento que tem que ser realizado no condomínio. Em relação a quê? A protocolos de entrega, protocolos de acesso. Como assim? Como é feita a entrega de mercadoria? Se o funcionário que faz a entrega, ele vai deixar na portaria e o morador tem que descer para entregar? Ou se ele autoriza a entrega direto na sua unidade? Como é feito o controle de acesso? Como é feito o acesso dos moradores, a atualização cadastral? Todos esses pontos são questões do dia a dia de um síndico com os condôminos. Isso através de uma facilitação na comunicação do síndico e dos moradores, o condomínio ele começa a se organizar de uma forma mais consistente. O síndico precisa ter uma comunicação direta com os prestadores. Dentro da gestão condominial, todo condomínio tem contratos de manutenção de elevadores, manutenção de bombas, manutenção propriamente dita de reparos, pequenos reparos de barbará, troca de infiltração. Então, nessa questão de prestadores de serviço, o síndico precisa manter o contato. Para quê? Para avaliar preços, para pedir parcelamento, para verificar qual é a previsibilidade de execução do serviço, para pedir urgência, para verificar se a manutenção está sendo feita de forma periódica, conforme contratado. Então, todas essas questões com a prestação de serviço das empresas, o síndico ele interfere nessa questão. E a administradora, que faz a prestação de contas, que faz o balancete mensal. Como é que acontece? Durante o mês, todas as despesas que são realizadas, elas são apresentadas para a administradora. A administradora centraliza os pagamentos. Isso é uma questão que eu recomendo. O síndico ele precisa concentrar os pagamentos em uma conta, ou conta da administradora ou conta do condomínio. Na conta do condomínio ele atrai a responsabilidade para ele. Então eu não aconselho, só se for para fins de investimento do condomínio, para que seja demonstrado que durante o período da gestão foi feito um investimento e depois passa o extrato para a administradora para demonstrar que foi realizado esse serviço, esse investimento, essa gestão financeira dos valores do condomínio. Então, em relação à administradora, a administradora tem que ter o conhecimento, tem que ter a comunicação direta com o síndico, que vai levar as contas a pagar do condomínio para a administradora, que vai informar data de férias dos funcionários, que vai informar data de substituição de folga, de férias, e vai ser com ou sem retenção o valor dos prestadores de serviço. Todas essas questões que são concentradas na administradora,
o síndico precisa participar para que possa facilitar toda essa gestão. Então, é importante que vocês observem a responsabilidade que o síndico tem ao longo da sua gestão. Não é apenas uma atividade única. E aqueles condomínios que contratam um síndico profissional, eles têm conhecimento de que o síndico não é um trabalhador CLT, não é um contratado, um empregado contratado. O síndico é o responsável pela gestão. Se for necessário que o síndico fique o dia inteiro para fazer um treinamento de uma equipe, ele vai ficar, porque é responsabilidade dele. Agora, ele não precisa cumprir o horário, só se for combinado, convencionado com o condomínio e aprovado em assembleia. Tudo bem, pessoal? Espero ter trazido mais informações a respeito de direito condominial. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês entrem em contato e obrigada pelo seu tempo. Até a semana que vem.